Se hoje você não puder trabalhar mais, sua família consegue manter o mesmo padrão de vida? Hoje sim. Final do ano passado, um profissional representante de vendas, profissional de 42 anos, saiu para trabalhar pela manhã e acabou sofrendo um acidente gravíssimo, né, na estrada de Minas Gerais. E a partir disso teve um reflexo gigantesco na família. Ele acabou ficando, por conta do acidente gravíssimo, ficou em cima de uma cadeira de rodas. A renda dele foi daqui para zero. Então, o que ajudou nesse momento, que tem ajudado, foi no final do ano, foi uma policy bem consolidada que a gente fez com ele. E o que me marcou muito foi que ele tinha tem duas filhinhas pequenas, e a esposa ligava para nós todos os dias chorando e agradecendo, que a gente foi muito importante e tem sido muito importante na questão financeira, né, do marido ali, e a gente tem ajudado muito o nosso cliente. Porque a vida em si, né, porque quando a gente fala em segurança de vida, em seguro de vida, a primeira coisa que as pessoas lembram é morte, né? Mas o meu papel é mostrar que não é um seguro de vida, mas um seguro em vida. Né? Que é aí que está toda a diferença. Hoje, Estados Unidos e Japão, 92% da população já tem um planejamento financeiro. E Brasil, 17%. O melhor momento de fazer uma proteção financeira é agora? E aí eu falo, não, esse é o segundo melhor momento. Porque o primeiro melhor momento seria 10, 15 anos atrás, né? Mas o segundo melhor momento hoje você pode, né? Eu costumo falar aqui, faça seguro enquanto você que decide. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Amar Residencial, o podcast que fala sobre envelhecer com alegria, quebrando tabu sobre a velhice e trazer reflexões sobre a família, saúde, responsabilidade e futuro. Aqui a gente acredita que a terceira idade não começa aos 60, ela começa nas escolhas que fazemos hoje. Se você quer aprender a viver melhor agora para colher uma velhice mais tranquila depois, já se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com alguém que é o pilar da família. E hoje a gente recebe um profissional com formação em administração, 2 MBAs, um em planejamento e gestão estratégica e outro em liderança organizacional e finanças. Ele construiu a sua carreira em grandes empresas e multinacionais, sempre com foco comercial, estratégico e financeiro. Ele é gaúcho, gremista, natural do Rio Grande do Sul. Ele é pai também do Matias, de 4 anos, e vivendo um momento especial aguardando a chegada da filha dos próximos meses. Hoje, ele atua como Life Planner, responsável que organiza o planejamento financeiro de familiar e protege o patrimônio e estrutura estratégicas de curto, médio e longo prazo. Alguém que trabalha todos os dias com a pergunta: quem está protegendo aquilo que você está construindo? Seja muito bem-vindo, Diego. Olá, muito bem, muito obrigado, André, Michele, pelo convite. Para mim é um privilégio aí ter esse tempo com vocês aqui e vamos debater um pouquinho aí sobre planejamento, vida, patrimônio. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Um assunto tão importante, tão relevante, né? Metade que ele falou não é verdade, né? Metade é só... Grande apresentação sua. Faltou um filho ali, faltou o Davi com 8 anos. São 3. O terceiro que está vindo. O Davi com 8, o Matias com 4 e agora a terceira herdeira aí, que a gente ainda não deu nome, tá? Sim. Se eu falar aqui, minha esposa vai brigar comigo, então... Ainda é menino ou menina? Menina. Ficou mais rosa agora, meu Legal. Que legal. Mas muito obrigado pelo convite aí. Imagina, nós que agradecemos, Diego. Diego, você construiu uma carreira dentro de grandes multinacionais, né? Em áreas comerciais estratégicas. O que te fez sair desse ambiente corporativo? Legal. Eu sempre fui muito envolvido em projetos de propostas de valores aí em diversos segmentos, em clientes, né? Então, trabalhei muito no segmento do papel e da embalagem, mas sempre responsável pela parte operacional, vendas operacional e a parte também financeira, né?
E passei meus últimos 20 anos aí trabalhando aí em grandes empresas aí, multinacionais e empresas nacionais também. E nos últimos 2 anos aí eu fiz uma mudança importante aí na minha vida aí, assumindo aí o papel de Life Planner na Prudential do Brasil. Hoje eu tenho minha corretora franqueada na Prudential do Brasil e com um propósito de vida aí que a gente vai falar também nos próximos minutos aí. Deixa eu fazer uma pergunta então antes de começar de verdade aqui, ó. Se hoje você não puder trabalhar mais, sua família consegue manter o mesmo padrão de vida? Hoje sim. Foi através desse propósito que eu me apaixonei pelo papel de Life Planner, que traduzindo, né, o planejador de vida, que ele traz ali insights e traz a importância de proteger de uma forma estratégica o pilar financeiro da casa. Então, hoje, se em algum momento eu como profissional autônomo vier a faltar financeiramente, a minha família vai estar bem protegida financeiramente. O termo Life Planner, ele é diferente de corretor de seguro. Sim. Certo? Explica pra gente um pouquinho. O corretor de seguros, ele atua em diversos segmentos, né? O papel do Life Planner, nessa grande diferença, que é uma marca registrada da Prudential, ele traz como nos Estados Unidos é hoje. Nos Estados Unidos, tu tem um médico da família. Tu tem o profissional que cuida de alguma área específica. E nos Estados Unidos, esse papel do Life Planner já é uma profissão, né? E no Brasil, a Prudential tem há 150 anos no mercado, a gente vem atuando aí com esse papel do Life Planner de caminhar com os clientes daqui para o resto da vida. Não é simplesmente pegar, vender, assinou o papel, ganhou a comissão e vai embora, não. A gente vai caminhar para o resto da vida nesse contexto. Legal. O legal que na verdade, realmente a vida ela muda. Então hoje, por exemplo, você vai ter uma filha que está para vir aqui. Então, estar nesse Life Planner, né? A gente aqui tem uma filha. Se de repente acontece alguma coisa, você vai continuar planejando essa nossa vida. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. E na verdade, né, André, a gente fala que a linha do tempo nossa como pessoas, ela tem 3 fases, né? A primeira, do 0 aos 20 anos, que é a fase que a gente está, né, os pais estão ajudando, a gente está crescendo, né, como pessoa. Dos 21 até os 60, a gente fala que é a segunda fase de vida, que é a fase construtiva. É a fase que a gente vai ter uma profissão, que a gente vai ter um trabalho mais consolidado, uma fase que normalmente a gente casa, tem filhos, e a fase construtiva de patrimônio. E a terceira fase é a partir dos 60, né? E o meu principal papel é olhar para essa segunda fase, a fase construtiva, que é a fase mais importante, que vai levar essa pessoa, esse profissional aí para ter uma terceira fase mais tranquila. Que vai refletir lá na terceira fase. Exatamente. Inclusive, no residencial para idosos, né, que é o início desse podcast, começa justamente, um idoso ele só pode entrar a partir de 60 anos. Então planejar bem para que essa fase da terceira idade, né, apesar de muitos, óbvio, né, 60 anos ainda pra gente é algo... É muito ativo, né? É muito ativo, Enfim. porém já é algo para se pensar, né? Não, e a gente percebe, né, André e Michele, que essa cultura, a cultura brasileira está mudando. Eu gosto muito de olhar para grandes referências hoje, como os Estados Unidos e Japão. 92% da população economicamente ativa desses 2 países tem um planejamento financeiro semelhante ao que a gente desenvolve aqui no Brasil. Estamos desenvolvendo. Exatamente. Porque ainda não é uma cultura esse planejamento, né? Ainda não. Por quê? Ainda não é. Hoje, Estados Unidos e Japão, 92% da população já tem um planejamento financeiro. E Brasil, 17%. Falei? Né? A gente vê isso, né, no residencial para idosos. Exatamente. A gente vive isso, normal. A pessoa chega lá com 60, 70, 80, quando realmente vai precisar. E não se planejou. Não planejou. Ainda não é algo que está na mente do brasileiro. Consciência, né? A conscientização. Meu grande trabalho é trazer essa conscientização. Até porque, se a gente for olhar, é um abismo cultural entre nós ainda comparados com países como Estados Unidos e Japão. Porém, há 10 anos atrás, esse percentual era 4%. E por que tem crescido tanto, né, esse percentual? Por que cresceu tanto dos últimos 10 anos? Por conta de 2 fatores. O brasileiro está vivendo mais
Então, se a gente Sim, for olhar para os últimos sim. 50 anos, a expectativa de vida era 58, 59 anos. Hoje, a expectativa de vida já está 77, 78 anos. Então, o brasileiro está vivendo mais. Viver mais é bom. Porém, sem um planejamento financeiro consolidado, ele pode ter dificuldades nessa terceira fase, né? Então, meu papel é olhar para esse cenário. Isso está em desenvolvimento, né? É algo que as pessoas ainda estão elaborando, estão entendendo, se conscientizando. Perfeito. E esse é o seu papel. Esse é meu papel, é conscientizar. É muito importante. E a gente tem muito. feito isso, a Prudential ela vem crescendo 25% ao ano. Então, a cada 4 anos, ela dobra de tamanho. E isso, para nós, é maravilhoso, porque o brasileiro está acordando para essa realidade, Esse novo né? cenário. Exatamente. Fale pra gente um pouquinho sobre a Prudential. Para quem não conhece a empresa, fale um pouco qual que é a... Mas, calma aí, antes de mais nada, só para você que está em casa, o Diego é um amigo nosso, tá? Não tem uma propaganda paga aqui, ele Sim. veio aqui por realmente é nosso convidado, tá? Mas, obviamente, como ele trabalha com isso, a gente está apresentando ele, a gente quer saber um pouquinho mais como que é a Prudential. Legal, Pode explicar, por favor? Não, posso, opa. O meu principal papel, André e Michele, é sentar com empresários e profissionais autônomos, entender o momento de vida deles. Então, aqui a gente não tem algo de prateleira. A gente entende cada detalhe de cada profissional. Tem profissionais que já consolidaram um patrimônio considerável, tem profissionais que ainda estão em processo, né? O meu papel como especialista é entender que momento a gente, em quais tipos de proteções a gente pode cobrir qualquer gap que ele possa ter no patrimônio, né? Então, como você mesmo perguntou, André, o meu trabalho começa no primeiro dia daquela visita, daquele Sim. café e vai para o resto da vida. Uhum. Por quê? Porque as pessoas mudam, os objetivos mudam, o patrimônio muda. Então, o meu processo a cada 6 meses, 1 ano, tá ali revisando com os empresários, profissionais e tudo mais. Ah, bacana, bacana. Legal. E você acompanha já várias famílias, né, nesse longo período que você já trabalha com isso. Tem alguma história, né, que mais te marcou nessa mudança aí de carreira? Legal. Tem 2 histórias. Posso compartilhar 2? Sim, por favor. Claro. A primeira delas final do ano passado, um profissional representante de vendas, profissional de 42 anos, saiu para trabalhar pela manhã e acabou sofrendo um acidente gravíssimo, né, na estrada de Minas Gerais. E a partir disso teve um reflexo gigantesco na família. Até porque quando eu estou refletindo ali com um profissional, com um empresário, com um profissional autônomo, eu faço um desenho. Nesse desenho eu coloco dentro desse quadrado todo o prédio da vida da pessoa. Então ali tá ele, tá a esposa, tá os filhos, tá o patrimônio dele, tá a casa, os terrenos, as aplicações financeiras, tá os projetos e sonhos de vida, tá ele como profissional, como provedor, como renda e o padrão de vida. E através disso eu trago essa reflexão de que se em algum momento desse profissional algo acontecer, como que ficaria esse prédio da vida, né? Esse prédio, como pilar financeiro, ele vai ruir, né? E foi o que aconteceu com esse cliente. Ele acabou ficando, por conta de um acidente gravíssimo, ficou em cima de uma cadeira de rodas. A renda dele foi daqui para 0. Então, o que ajudou nesse momento, que tem ajudado, foi no final do ano, foi uma apólice bem consolidada que a gente fez com ele. E o que me marcou muito foi que ele tinha 2 filhinhas pequenas, tem 2 filhinhas pequenas, e a esposa ligava para nós todos os dias chorando e agradecendo, que a gente foi muito importante e tem sido muito importante na questão financeira, né, do marido ali, e a gente tem ajudado muito o nosso cliente. Afinal de contas, você também continua planejando, sem certo? Dúvida, sem dúvida. Recebeu, mas não recebeu e vai parar. Continua, essa que é a função mesmo. Porque né? a vida em si, né? Porque quando a gente fala em segurança de vida, em seguro de vida, a primeira coisa que as pessoas lembram é morte, né? Mas o meu papel é mostrar que não é um seguro de vida, mas um seguro em vida. Né? Que é aí que está toda a diferença. A pessoa, o profissional, o cliente, ele sofreu um acidente, mas ele não morreu. Mas ele morreu financeiramente. Sim. Como que eu consigo mensurar, proteger e, em caso de algum incidente, eu ali ajudo financeiramente ele a continuar vivendo a vida para o resto da vida, né? Para todo esse contexto. O tempo for necessário. Exatamente, né? E outro caso que me marcou,
no final de um fechamento, um cliente de 60 anos, já estava indo para a terceira idade, né? Ele deu os parabéns pela decisão dele de ter ali feito uma proteção para a vida dele, para a família e patrimônio. E no final a esposa falou assim, Diego, deixa eu te contar uma história. Há 50 anos atrás, a esposa dele, há 50 anos atrás, eu estava viajando com meus pais de carro, a gente sofreu um acidente gravíssimo, o meu pai veio a óbito, e o que nos manteve até aqui foi que ele tinha uma proteção, um seguro de vida lá naquele momento que trouxe ela 50 anos depois, caramba, né? Gente. Então, assim, a importância... Isso para nós, né, como life planners, né, como planejador de vida é maravilhoso, porque é o nosso propósito. Realmente é ajudar pessoas a protegerem as suas vidas, seu patrimônio e o seu legado, né? Sim, sim. É o legal que tem alguns clientes que às vezes nos procuram, né? E ainda não tem a idade ou não vai para casa de repouso, não é um momento de vida. E vários, a gente já está há 7 anos nesse mercado, eles perguntam, tem alguma coisa que eu possa já começar a pagar? Porque quando for a minha hora eu quero estar aí. Tá aí uma coisa. Legal. Né? Porque... É mesmo. Né? Eles sempre perguntam, eu sempre falo, gente, não é tão simples de fazer, não tem gente, colocar no papel, não é tão simples assim, envolve muitas questões jurídicas, inclusive, leis, né? Sim. Então, pra gente como casa de repouso, não é nosso mercado. Sim. Mas esse é o seu mercado, sim. Certo? E uma coisa, né, André, a gente está falando, né, da proteção, que o trabalho de vocês começa a fazer sentido a partir da terceira idade, né? Para que isso aconteça, né, a partir dos 60, o planejamento financeiro, ele tem que ser agora. É necessário. Exatamente. Nessa fase construtiva, exatamente, né? Exatamente. E por que tanta dificuldade de considerar que os imprevistos eles fazem parte da vida, mas a gente tem dificuldade de considerar isso, né? Tem. A gente, André, o ser humano em si, ele tem muita... ele acha que ele controla o tempo, controla o amanhã, né? É mesmo. A gente mesmo não sabe o que pode acontecer depois que a gente sair daqui, né? Sim. E muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões olhando para o futuro, né? Porque quando a gente fala, né, de um seguro em vida, é intangível. Mas eu vou pagar a vida toda para talvez nunca receber. Mas aí quando a gente começa a mostrar detalhes que ele pode utilizar em vida, e não só por uma questão de validez, mas por uma cirurgia, uma renda hospitalar, uma quebra de ossos, enfim, N situações que como profissional, ele deixa de produzir por 60, 90 dias e ele vai ter uma recomposição financeira nesse contexto. Então, mostrar isso para profissionais, empresários que começam que pensam no futuro. Essa é a virada de chave. Essa é a virada de chave. A pessoa começa a entender que é possível que ele, comece a ficar algo mais palpável. Exemplos próximos. Eu trabalho exclusivamente com recomendação. Então, eu não sento com pessoas que eu não conheço ou que eu conheci no mercado. Não, foram que o André recomendou, um amigo, um familiar, um parente. Então, 100% das pessoas que eu sento hoje é por recomendação. Então, quando acontece uma recomendação, a pessoa ela vai te ouvir. E aí, no momento que eu consigo mostrar para ela que existem detalhes, como a gente não tem uma bola de cristal, né? E a gente não tem a certeza de que algo vai acontecer amanhã ou não, né? Por que não? Né? Porque Deus nos dá a sabedoria para que a gente planeje, se proteja antecipadamente, né? Ninguém faz seguro de carro batido, né? Então... É isso mesmo. E eu tava pensando aqui até, como eu avisei nosso público, que ainda não é uma propaganda paga, mas assim, faz todo sentido. Eu já te indiquei, nós temos, né, Prudential em casa, e eu já te indiquei realmente para outras pessoas, e realmente faz... eu me sinto muito bem. Sim. Então, pensa aí, porque quem sabe a gente não faz uma parceria bem legal e eu me sinto muito à vontade maravilhoso. De vender o seu produto aqui pra gente e você nos ajudar também na constituição desse podcast. Porque parece que não, gente, mas, por exemplo, aqui a Casa Balduco, ela preparou aqui um cafezinho pra gente. Maravilhoso, tudo mais. E óbvio que ela colocou, ela tem todo o processo dela, que a água vai estar tendo temperatura e tal. Mas se o operador lá errar e eu me queimar, dependendo da queimadura, pode ser
passível do seguro de vida que é Em o... vida. Sem dúvida. Em vida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente não pensa nisso, mas pode acontecer a qualquer momento. Pode. Né? Quem quer- Não na Casa Balduca. Com a gente quase aconteceu, né? Aqui, ó. Aqui, ó, que eu Quase. pulei na piscina Nossa. e bati no fundo da piscina lá. Então, realmente, Por um pouquinho já foi teria que por muito acionar. pouco que a gente não ia acionar lá. O Diego tava na minha bota. E Exato. aí, como que tá? Já tirou o raio-x e tudo mais? Diego, se eu disser que hoje a minha vida tá organizada, ela tá saudável financeiramente, tá tudo estável, por que ainda assim eu deveria acionar essa proteção? Legal, excelente pergunta. E perguntas que eu recebo todos os dias, tá? Tem muitos profissionais que são super organizados, né? O que a gente fala é em diversificação de investimentos, proteções e tudo mais, né? Eu gosto de fazer um desenho que são 2 copinhos, né? O copinho da esquerda é o copinho da previdência, dos investimentos, é um mecanismo de investimento. Ou seja, eu tenho uma previdência privada, então eu vou colocar lá 1.000, 2.000 por mês durante um ano. No final desse um ano eu vou ter o acumulado mais a correção. Aconteceu um imprevisto, automaticamente eu vou tirar o dinheiro que eu apliquei e eu vou ter 10, 15, 20 mil. Qual a diferença de um mecanismo de proteção e não de investimento? O mecanismo de proteção, você já tem no primeiro dia 2, 3, 5 milhões disponível diante do imprevisto. Então eu falo que se o empresário ele tem tudo, ele precisa ter um mecanismo que vai proteger o todo o investimento dele, né? Porque hoje, o que é mais inteligente? É eu tirar 1 milhão para poder pagar uma doença grave, para poder pagar um imprevisto, ou das minhas reservas, do meu patrimônio, vou vender um patrimônio, vou dilapidar patrimônio, ou tirar de um recurso que eu estou investindo já há algum tempo, que não vai sair de mim, vai sair de uma empresa que realmente tem o propósito a ajudar e proteger as pessoas nesse contexto. Realmente a gente acaba muito pensando nisso, né? Tá tudo bem. E até um tempo atrás eu estava conversando com um dos nossos clientes lá, que tem um poder aquisitivo bem elevado. Eu estava conversando, na verdade, com a esposa dele. Falei, nossa, mas gente, vocês não têm seguro? Não tem, para quê? Então, realmente, é algo que a gente não pensa. E assim, sei lá, foi jogar uma bola, quebrou o joelho, e aí? Como que vai ser, né? Então, o quão importante realmente... a gente não tem como prever como vai ser o dia de amanhã. Né? Teve um cliente que a gente apresentou a proposta e ele falou, pode tirar o cobertura de quebra de ossos, que eu nunca me quebrei. E, uma cobertura super pequena, né? E a gente falou, não, é absurdo você tirar essa proteção, mas eu nunca me quebrei e tal. E ele, tá, tudo bem. 15 dias depois jogou bola, quebrou a fíbula. E aí era um profissional autônomo que ficou 60 dias em casa e o que ajudou ele a recompor a renda foi o seguro da Prudential, né? Então isso é maravilhoso. E uma coisa que você comentou, André, as pessoas elas têm dificuldade de tomar decisões. Elas vão postergando, porque é muito mais fácil postergar, né? Porque, eu tô até aqui, nunca me aconteceu nada, mas histórico não garante futuro, Não, né? Então, o meu papel fundamental é trazer essa conscientização e levar a pessoa a tomar a decisão certa. Porque o que eu coloco para alguns clientes é que muitas vezes ele falou, eu vou dar uma pensadinha, né? Eu vou pensar porque eu tenho que fazer algumas contas e tal, tudo bem. E eu até falo, olha, fulano, tem situações na vida que a gente tem segunda chance, né? Perdi uma oportunidade de comprar um carro. Beleza, vai surgir lá na frente um outro carro, tá tudo bem. Sim. Uma oportunidade de um negócio, que eu perdi um cliente, eu posso recuperar de um trabalho. Eu falei, mas se acontecer alguma coisa com você depois dessa reunião e você não tiver uma segunda chance? Então, assim, a gente traz essa reflexão porque as pessoas normalmente elas não conseguem, elas não têm ainda essa consciência de que precisa se proteger antes de acontecer qualquer coisa. Essa dificuldade de pensar no imprevisto, essa resistência toda, ela é cultural por alguma forma? Sem dúvida. O brasileiro, André, ele tem uma dificuldade de
planejar o futuro. E a gente vê nos números, né? Alto índice de endividamento, as pessoas não se planejam, mas essa cultura tem mudado. Tem mudado porque a gente vê pelos números de proteções comparado com países super desenvolvidos, né? Então a gente tem visto pessoas preocupadas porque elas estão vivendo mais, então o dinheiro que elas estão ganhando e elas precisam administrar de uma forma mais inteligente para que no momento que precisar elas estão bem planejadas. Então essa cultura tem mudado. Óbvio que é um trabalho sendo feito aí há muitos anos, mas a cultura tem mudado, essa conscientização também depende, né, muito do nosso trabalho, né? Mas eu ia falar exatamente isso, depende muito do trabalho de vocês, porque é uma reflexão que muitas vezes a pessoa está vivendo no automático e ela não consegue ter essa percepção de quão importante é, dos riscos, enfim. Na vida ali no dia a dia você não consegue ter isso. Não. Então, o trabalho de vocês é importante para trazer isso, para trazer essa verdade e falar, olha, é isso que pode acontecer. A gente não tem isso no dia a dia, né? Não Esse tem. insight de ficar atento com isso. Até porque a Prudential ela investe muito em esporte e cultura, é um dos patrocinadores oficiais aí do Rock in Rio, patrocina alguns, a Bia Haddad, é tenista, mas o nosso grande trabalho é no 1 a 1. Né? Trazer a consciência, sento com o André, sento com a Michelle, e aí a gente consegue fazer um trabalho, por isso que a recomendação ela é fundamental, né? Por conta desse contexto de conscientização. Não vai ver no outdoor, a pessoa não vai se despertar nesse contexto, né? Não, exatamente, porque inclusive eu até vi esses dias, falei, olha lá que legal, nós temos. Mas não traz esse despertar Não. realmente. A não ser que mais a aconteça com conversa. alguém próximo. Aí a pessoa fala assim... Sim. Exatamente. Preciso, né? Exato. E aí, nesse 1 a 1, você senta com a família, vai lá e começa essa explanação. O que você percebe que é a maior vulnerabilidade que as famílias às vezes Nesse nem primeiro percebem momento. que tem? As pessoas têm dificuldade de pensar o amanhã. Elas têm grande dificuldade e muitas vezes de comunicação. A esposa com o marido, eles não falam em um planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? As pessoas vão vivendo o dia a dia, vão trabalhando e os filhos vão crescendo e aí a rotina vai... Então, acho que o fundamental dessas conversas, que muitas vezes a gente tem ali um café de 30, 40 minutos, que às vezes o casal não tem esses 30, 40 minutos para conversar sobre algo tão importante para a família. Então, acho que o principal, André, é trazer essa consciência e esse tempo. Vamos parar para tomar um café? Porque aí ele vai entender a importância do pilar financeiro da casa e da continuação da formação de patrimônio dele. Né? Tá, agora vamos lá. A expectativa de vida aumentou, né, no Brasil e até acho que na população mundial em geral. Sim. Você tem percebido algo que tem mudado também na perspectiva das famílias? Eu quero primeiro saber a sua opinião, para depois eu falar o meu, o que eu tenho visto no dia a dia de um residencial. Legal. Eu vejo, André, que as pessoas estão começando a acordar para se planejarem um pouco melhor. Mas ainda a gente tem um caminho muito distante ainda do ideal. Né? Se a gente for pegar países desenvolvidos aí, como os Estados Unidos, Japão, países europeus, eles já pensaram a questão da terceira fase da vida lá no início da segunda. Né? Então eu vejo que essa cultura do brasileiro de vamos mais um passo, vamos mais um mês, vamos apertar um pouquinho mais e depois a gente conversa. Eu acho que isso eu atendo muitas famílias que já estão na terceira fase da vida. E aí quando a gente começa a olhar para trás, fala assim, poxa, se eu tivesse pensado 20 anos antes, poderia ser mais fácil hoje, né? Então acho que isso está mudando. Mas é um trabalho grande ainda. O que eu vejo dentro de residencial, assim, na experiência do dia a dia, é que, assim, algumas famílias mais instruídas, os idosos que foram mais instruídos, realmente já se planejaram. Mas a maioria realmente esmagadora, hoje já estão pensando, calma aí, coloquei minha mãe, coloquei meu pai, coloquei minha tia, e aí? Porque, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que só têm um filho ou dois, e eles mesmos já estão pensando, será que vai conseguir cuidar? Exato. Então, eles já começam realmente a pensar, calma aí, eu quero morar aqui. Ou algo parecido
no futuro. Então já começam a se planejar desde já. Sim. Então você tem um mercado bom realmente aí, que assim, são pessoas que já estão pensando nisso. Eu gosto muito lá que está em Provérbios 27:12, né? Que fala que os prudentes veem o perigo e se protegem, mas os ingênuos avançam às cegas e sofrem as consequências, né? Então, essa questão de proteger os riscos, dessa proteção dos riscos, tem a ver com sabedoria, né? Tem a ver com olhar para o futuro, minha situação atual. Então, o meu trabalho é olhar para o hoje, mas olhar para daqui 30, 40 anos também. Na prática, Diego, durante todo esse período aí contratado, se nada acontecer, o que acontece com o valor investido? Legal. É parecido com um carro, que você investe 10, 20 anos e tem todo o valor de volta. É assim que acontece no seguro de carro, será? Então. Oi? Olha que legal. Vamos fazer uma comparação com o seguro de carro, né? O seguro do carro você paga por 10, 15, 20 anos e se não aconteceu nenhum sinistro, né? Se você chegar para a seguradora e falar o seguinte, eu quero 30, 40% de volta, será que eles vão te dar? Absolutamente não. Né? E o que é legal aqui? A Prudential, a gente fala no terceiro ponto, né? O primeiro é segurança financeira, que é o que a gente falou aqui. O segundo ponto é a liquidez imediata, ou seja, quando eu preciso de um recurso, eu gero liquidez imediata. E o terceiro ponto é o reserva futura. Então, imagina só, a gente faz um planejamento de vida dentro do seguro em vida de 10 anos. Se em 10 anos nada acontecer, a gente tem 2 caminhos. O primeiro deles ele está vitalício. Ele está pago e você vai poder utilizar no próximo dia ou daqui 30, 40 anos. Porque 2 coisas a gente tem certeza na vida, né? Uma que é a morte e outra que é pagamento de imposto, né? Então, um dia a gente vai precisar usar, né? É verdade. E se a pessoa passou por uma situação de dificuldade, ela contribuiu por 10 anos e ela fala assim, pô, Diego, eu consigo resgatar o que eu aportei? Na Prudential, sim. Isso é muito interessante, né? Te protegeu Isso pelos últimos 10 anos e se em algum momento eu precisar resgatar, é uma opção que está na mão do cliente, não está na mão da Prudential, né? Então, assim, é maravilhoso porque isso gera toda a parte de proteção e também de recurso futuro, né? Esses dias eu fui no dentista e ela estava lá mexendo e tudo mais. Eu falei, você já parou para pensar que se você, por algum motivo, você ficar cega, e aí, como que vai ser, né? Ou um acidente na mão, né? Ai, nossa, já pensei, mas não corri atrás disso. Então, assim, realmente é algo que encaixa na vida de praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Quem respira e que tem saúde, né, pode ser um cliente da Prudential. E o que é legal, André? Eu tenho muitos clientes médicos, profissionais autônomos, que se perder o movimento da pinça, estão totalmente possibilitados de exercer a função, né? Então, a gente tem N exemplos de profissionais que em algum momento perderam movimentos e precisaram trocar de profissão e tá tudo bem, mas que aquele que se protegeu, ele teve um tempo mais tranquilo para poder fazer essa migração de carreira, né? Então, nesse tipo de plano, se a pessoa precisa parar de trabalhar, ela resgata ou... Ela é indenizada, né? Tem proteções que pagam para que a pessoa tenha recurso para o resto da vida. Né? Então, o meu trabalho é fazer dessa forma personalizada para cada pessoa. Então, não tem algo de prateleira. A Michelle tem uma necessidade, o André tem outra necessidade, o empresário tem outra necessidade. Em cima das informações, patrimônio, família, legado. Pô, tem famílias que eu atendo que tem 1 filho. Tem famílias que eu atendo que tem 7 filhos. Então, para cada um é uma realidade. Eu não posso fornecer algo padrão para aquele que tem situação de vida completamente diferente, né? Então, meu trabalho é esse, identificar e fazer a sugestão. Cada um vai ser um seguro diferente. Totalmente diferente. Entendi. Você já viu algum caso que já finalizou assim? De perder ali, como você comentou, a pinça, mas tem algum... diferente disso, como eu falei, do olho, perdeu a visão, ou você já visualizou? De carreira, a gente teve um médico de Campinas que foi numa reunião em Campinas e estacionou o carro na rua e o flanelinha, beleza, tá tudo certo, e foi pra reunião. 3, 4 horas depois voltou pro carro. E aí flanelinha foi lá para cobrar o estacionamento e aí ele falou, R$50. Aí o médico falou assim, pô, mas o cara da frente aqui pagou 20 porque pra mim é R$50. Pô,
ô doutor, o senhor tem uma BMW, né? E aí ele começou naquela transição ali, e aí o Flanelinha deu deu um soco no olho dele, e a haste do óculos furou a visão dele do olho esquerdo. Ele era cliente, recebeu, né, uma indenização de 5 milhões e tá tudo bem. Só que ele falou que a situação pior de tudo isso foi que ele pegou o bisturi e entregou para um outro médico, porque a partir de então ele nunca mais poderia trabalhar, né, operando, né? Então, assim, é um incidente que acontece que, imagina, numa discussão de 50 reais, o que aconteceu, né? Então, assim, notem que são N situações, pessoas, eu trouxe várias situações, né, que a gente pode proteger. Por isso que o nosso papel de especialista é realmente entender no detalhe. Sim. Tanto é que a gente conversa com N pessoas e informações que as pessoas não abrem, às vezes, nem para a esposa, nem para o marido. Pô, isso aqui eu tenho, não consigo. Sim. E a gente consegue ali, né, gerar essa confiança, né, junto com os clientes e também essa proteção aí para eles, né? Puxando, se você tivesse que dividir a vida financeira de uma pessoa em algumas etapas, como que você dividiria elas? Em questão de investimentos? Eu vejo que todo e qualquer investimento, toda e qualquer ação de investir em algo, ele tem um custo, né? Eu vou comprar um terreno, ele vai ter um custo, uma casa, outro custo. Sim, mas por investimento eu quero dizer assim, por fases da vida também. Legal. Entende? Dividir essa vida financeira por fase. Porque você pode investir bastante com 20 anos, 25, mas a diferença também de você ter um financeiro maior com 20 é bem inferior a ter com 50, por exemplo. Ele entra muito na segunda fase de vida que a gente comentou, né? Porque até os 20 anos a gente tem pouco recurso, né? A partir da fase construtiva, né, dos 21 até os 60, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai criando, vai empreendendo, né, vai criando oportunidades e os recursos vão... Eu acho que a grande questão, André, é a gente fazer bom gerenciamento dos recursos, né? Ser um bom mordomo daquilo que entra na nossa mão, né? Eu ganho 50, 100 mil reais por mês. Aquele que ganha às vezes 5 ou 6, ele consegue fazer uma gestão financeira muito melhor do que aquele que ganha 50. Né? Então aqui a questão é diversificar os investimentos em diversas fases da vida. Né? E as fases da vida, elas refletem, né, o que eu protejo hoje, ele vai refletir lá na frente. Né? Então a diversificação, seja um de investimento, previdência e tudo mais, e um seguro, ele vai proteger toda essa dinâmica. Né? Então a fase depende do que a pessoa tem de recurso para aquele momento. Tá, mas e quando você vai conversar com essas pessoas, elas têm noção desses riscos que ela está passando naquela fase da vida? Normalmente não. Ela começa a ter noção quando eu começo a fazer algumas perguntas, né? E aí, às vezes as perguntas não têm resposta, né? A pessoa engasga, putz, mas eu nunca parei para pensar, eu nunca falei com a minha esposa sobre isso, eu penso, mas está debaixo do tapete. Então, o meu papel é fazer boas perguntas e perguntas que façam as pessoas refletirem. Porque ninguém acorda, André, dizendo assim, nossa, hoje eu tô com uma vontade de fazer um seguro de vida porque vai acontecer alguma coisa comigo. Né? As pessoas acordam dia a dia, preocupadas com proteger a família, mas em vários contextos. Né? Então, meu papel é alertá-las. Nunca nesse contexto mais preventivo. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão acordando para isso. Né? Tanto é que às vezes eu sento com uma pessoa e em meia hora a pessoa já entendeu tudo. Tem outras que demoram um pouco mais de tempo. Cada pessoa é uma pessoa, são pessoas diferentes, né? Quanto mais a experiência também a pessoa... Por exemplo, eu falo do casa de repouso, né? Quando a pessoa passa na frente da casa de repouso, olha lá e fala, casa de repouso, que legal, vou colocar minha mãe aqui. Não, não é assim. É quando você precisa daquilo. E hoje o nosso podcast está justamente para mostrar para nós aqui, que já ainda... Eu estou numa idade de quase 40, né? Então, estou nessa fase de transição de ainda juntar e tudo mais. Mas para nós jovens, o que fazer para chegar lá com 60, 70, 80 Exato. E estar ainda com autonomia, ainda estar, né? E se prevenir também financeiramente. Não é só autonomia física.
A gente fala mental. muito sobre autonomia Sim. física, condição mental, mas olha quanto é importante a autonomia Sem financeira. dúvida. Ela Sim. impacta em tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu trago nas nossas reuniões é que uma dor emocional, ela nunca vai ser coberta por uma situação financeira. Uma dor emocional, só Deus que pode ali ajudar Isso, e diante de, às vezes, um imprevisto na saúde, diante de um incidente, até mesmo uma morte, né? Mas eu digo que uma dor emocional vinculada a uma dor financeira é catastrófica. Né? Então, o meu papel é trazer esse pilar financeiro para poder ajudar a pessoa a se manter por os próximos 10, 15, 20, 50 anos, né? A questão emocional, aí é uma questão que ela vai trabalhar durante o tempo, né? Mas eu tenho muitas clientes psicólogas, né? E muitas delas falam, pô, Diego, é impressionante, tô atendendo uma pessoa que perdeu o marido e que o marido não deixou R$1 na conta corrente. Como que eu faço a partir de agora, né, para poder aconselhar essa pessoa e essa mãe de família com filhos para criar na continuidade da família, né? Então, o meu trabalho é realmente fazer isso antecipando, né, situações que podem surgir, né? Essa era a Pensei minha... também na época do... Ai, desculpa. Pode Do Covid. Quando dúvida. isso aconteceu, né? Muito, Com pais de família. muito. Eu Da acho noite que você pro dia- não estava nessa área ainda, mas da noite pro dia eles perderam todos os pilares financeiros, né? Teve um caso até que aconteceu na nossa cidade, em 30 dias a pessoa foi para o hospital e faleceu. Sim. E a esposa não sabia onde estava a carteira, os documentos dele, Sim. né? Porque ele cuidava de tudo, né? Então, assim, ele cuidava de tudo, né? A questão organizacional ali, operação, família e tudo mais. Mas, nesse caso, poderia ter pensado um pouquinho antes, né? Para proteger realmente o legado, né? Porque Claro. ficou a família, ficou a esposa, os filhos e como que vai ser a partir de então, né? Tá, quando a família não se planeja, quem paga essa conta no futuro? É só a família? Não. Na verdade, assim, o reflexo imediato é a família, né? Mas e quem vem após, né? Às vezes a pessoa deixou 2 filhos de 10, 12 anos. Quem vem depois? Vem os cônjuges, vem os netos, vem o contexto que a pessoa vive, os vizinhos. Então, assim, o impacto, óbvio, o primeiro impacto é a família, mas todo esse contexto na economia, né? Então, a gente vê que impactos financeiros tiram um profissional super ativo, produtivo, da noite para o dia. Como que essa economia da região, do contexto ali da cidade se mantém se aquele profissional não está mais lá, né? Então, o meu trabalho de proteger é para que essa continuidade da família, do que vai vir para frente aí dos negócios e tudo mais, elas se mantenham, né? Continuem, tem impacto né? social também, Sem dúvida, né? sem dúvida. Não só familiar, tem impacto social também. E se você pudesse deixar uma reflexão para quem está construindo o seu patrimônio financeiro hoje, qual seria? Eu falo muito nesses nossos bate-papos que a pergunta que vem muitas vezes para mim é: Diego, eu tenho 35 anos, estou começando a construir meu patrimônio, o melhor momento de fazer uma proteção financeira é agora? E aí eu falo, não, esse é o segundo melhor momento, porque o primeiro melhor momento seria 10, 15 anos atrás, né? Mas o segundo melhor momento hoje você pode, né? Eu costumo falar que faça seguro enquanto você que decide, né? Porque depois do incidente fica na mão de terceiros, não decide mais, né? Então, assim, se eu pudesse deixar um recado se você hoje está com saúde, respirando e bem, e tem pessoas que dependem financeiramente de você, seja esposa, seja filho, seja às vezes mãe e pai que depende, comece a refletir se acontecer alguma coisa com você amanhã, como que os responsáveis que estão ali junto com você vão se manter aí pro resto da vida, né? E a gente vê isso todos os dias, assim, né? Tem muitos casos de Alzheimer e tudo mais. Exatamente. Então, quem está cuidando são os filhos, somos nós. Então, realmente... eu gosto muito de fazer uma pergunta. O que a gente não perguntou? Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não perguntou aqui, Diego? Eu acho que vocês
Fizeram boas perguntas. Maravilhoso. Esse assunto é muito interessante. Fizeram né? boas perguntas. Não, a gente pode ficar, né, mais 3, 4 horas conversando aqui, certeza. porque é muito bom, né? E eu vejo que os nossos negócios, né, eles são similares, São né? muito similares. E eu falo de um planejamento antecipado, mas que está olhando para o futuro. Exato. Vocês estão já no futuro, Isso. olhando para o passado, né? Exato. Então, muito assim, similar. é muito similar. Então, o que, assim, que talvez não tenha comentado é essa conscientização, né? Reforçar essa conscientização de que a gente é responsável e não terceirizar o que a gente já está terceirizando. O que isso quer dizer? Não se planejar, a gente já estaria terceirizando isso para alguém lá na frente, pro acaso, né? Então, se já está sendo terceirizado, por que eu não terceirizo com quem vai me dar um contrato para esse mesmo, contexto? Isso mesmo. Né? Então, já está terceirizando, já né? tá. Quando você não pensa... Só não você sabe já... quem que está terceirizando. Então, não é muito mais quem inteligente... vai pegar... Exatamente. mesmo. Quem vai pegar o futuro. O futuro. Né? E é triste porque quantas famílias a gente recebe lá que não houve esse planejamento mesmo e não consegue pagar. Né? Então chega, faz toda uma entrevista, vê, adora a casa. Nossa, isso aqui que eu quero pra minha mãe e meu pai, quero até pra mim no futuro. Tá, mas não pode pagar. É bem triste e óbvio. Isso faz a gente refletir muito. Porque acontece Sempre, muito, né? sempre Acontece bastante. Até hoje em dia tem idosos procurando pra eles mesmos. Nossa. E fala assim, nossa, eu só tenho um salário mínimo. E agora? Como que eu ajudo? Como que é o salário mínimo lá? É o INSS, né? Sim. Então, assim, puxa vida. É a aposentadoria, isso. Sim. Então, puxa vida, não dá para sustentar um local que até tem alguns idosos que falam que é um aluguel de luxo, porque tem tudo lá, né? Sim. Não é só o aluguel da casa, mas tem a comida 6 vezes ao dia, tem atividade, tem pessoas, tem internet, água, tá tudo pago ali, né? É uma coisa só que você mora. E aí, não foi planejado, é bem triste, né? Você procurar por isso e falar, putz, eu tenho que ficar aqui na minha casa mesmo. E uma coisa que você falou, eu gosto muito da nomenclatura do INSS, né? Que eu entendo que não aqui falam, mas isso nunca será suficiente, né? Então, hoje, eu falo com muitas pessoas, profissionais que, nossa, eu tenho INSS. Eu falei, cara... qual a nomenclatura? Nossa, o que significa, né? Daí eu falo isso nunca será suficiente. Nisso. Falava, nossa, mas é verdade. Então, assim, isso tem tudo a ver com planejamento, né? Tem tudo a ver com, se eu quero uma vida que vai me trazer um pouco mais de conforto, só se eu ganhar uma herança, mas aquilo, né? Eu tô terceirizando para algo que talvez... Alguém fez. Exatamente. Alguém fez certo. Né? Então, o grande trabalho que a gente precisa... colocar em prática cada vez mais é trazer essa conscientização, né? Isso tem mudado muito nesse contexto do nosso país. As pessoas têm pensado um pouco mais. Ainda assim é um desafio, né? Como para vocês, como para nós também, né? É um grande desafio. Não que a pessoa às vezes não tenha condições, muitas vezes não tem, óbvio. Sim. Mas ela tem condição, mas ela ainda não entendeu a necessidade. Perfeito. É a mesma coisa que é com a gente, né? Perfeito. A mesma coisa. Eu anotei uma frasezinha aqui que fala, planejamento financeiro não é sobre dinheiro, é sobre proteger as pessoas que dependem de você. Esse foi meu insight do programa de hoje aqui, ó. Maravilhoso. Viu? Diego, já acabou nosso papo. Nossa, mas tava tão triste, bom, né? Tava tão bom. Vamos ter que chamar mais vezes, será? Pode chamar, tô disponível. Eu queria agradecer também a Casa Balduco, que nos proporcionou aqui esse café muito gostoso. Inclusive, entre nas nossas redes sociais, a gente preparou aqui, super legal, muito gostoso realmente café. De fazer. Pães de queijo aqui também que nos trouxe. Gente, isso é sucesso, com grãos. É muito gostoso, muito demais. gostoso. A segunda vez, pode trazer sempre, viu, Casa Balduco? E o Panetone, que sempre está presente aqui na nossa mesa. Muito obrigado. É isso que a gente pede para a Casa Balduco, né? Para que a gente faça esse ambiente aconchegante para receber o nosso convidado. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço, André, Michele, muito obrigado pelo convite.
Fiquei muito lisonjeado Foi pelo convite. Um prazer essa prazer conversa. imenso. Sempre muito bom conversar com você, Diego. A gente dá aquela acordada. Ai, comecei a me preocupar. Preciso conversar com o Diego de novo. É mais ou menos isso. No meio da conversa, eu fiquei, nossa, acho que é bom sentar de novo contigo. Mas muito obrigado mesmo. Parabéns pelo podcast. Parabéns pelo querido. trabalho que vocês têm feito na cidade. Né? Vocês são, assim, pessoas, empresários que estão pensando 20, 30 anos para frente. A gente precisa mais uns 50 Andrés, umas 50 Micheles aí, né? Para multiplicar e realmente trazer essa consciência para a gente fazer, né? Um contexto, uma cidade melhor, um país melhor e tudo mais, né? Então, parabéns por isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você pela sua disponibilidade, por trazer essa experiência para nós. Foi muito bom mesmo. Quem sabe uma próxima em breve. Estou à disposição. E se esse episódio fez você refletir sobre quem sustenta a sua família e sobre como você está se preparando para o futuro, compartilhe esse conteúdo com alguém, com os seus familiares, os seus amigos que precisam ouvir essa conversa. Siga o nosso podcast, que é o Amar Residencial, aqui na plataforma também, no nosso Instagram. Acompanhe aí no dia a dia, na prática dos nossos idosos e como envelhecer aí com uma boa estrutura, né? Não só financeira, mas uma estrutura emocional. Você tem um @, Diego? Pode me seguir no Instagram, Diego Guedes. Diego Guedes. Então tá aparecendo para aberto lá. Para vocês aqui que estão aqui no vídeo, tá aparecendo aí os arrobas, tá? E se você quiser conversar mais sobre esse planejamento financeiro, sobre proteção familiar, acompanhe o Diego aí, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.